para que ocorram adaptações musculares. Ou seja, o que a gente vai entender em relação à sobrecarga é que se eu fizer sempre o mesmo treinamento, sempre a mesma exigência vocal, no caso da gente pensar esse trabalho específico da formação dos cantores, a gente não vai ter um novo resultado, um novo desempenho, uma melhora na performance, porque eu não estou fazendo uma progressiva exigência maior daquele músculo, daquele aparelho vocal, para que ele possa ir se readaptando àquela nova demanda. Então, quando a gente vai pensar na sobrecarga, a gente busca então que se ofereça essa sobrecarga no desenrolar do treinamento para qualificar os resultados e o nível do condicionamento, pois o mesmo treino aponta para o mesmo resultado. E a gente pode aumentar, no caso do canto, durante os exercícios vocais, a intensidade, a duração ou a frequência dos exercícios. Mas um ponto que é muito importante da gente levar em conta é que a sobrecarga é sempre gradual. Então vamos pensar isso de uma forma mais prática. Então, se eu tenho, por exemplo, um aluno que tende a cantar com modo de fonação mais soproso, não por conta de uma disfonia nem nada, mas só porque ele tende a cantar com aquele padrão. E esse aluno deseja cantar com uma voz um pouco mais firme, um modo de fonação ali mais aduzido. Se eu fizer sempre o mesmo tipo de treino que o aluno vai cantar com aquela voz soprosa, eu não vou conseguir estabelecer esse comportamento novo, esse novo desempenho que o aluno está buscando, porque eu não estou aplicando uma sobrecarga. Por outro lado, não adianta em uma aula ele cantar com modo de fonação soproso, daí uma semana eu querer que ele cante já com modo de fonação neutro e na outra semana já está conseguindo fazer uma fonação super firme ali com bastante adução, com bastante pressão. Isso muito provavelmente vai machucar essa pessoa, porque eu não respeitei esse tempo de adaptação que a pessoa precisa. Eu não fui tendo uma progressão contínua em relação à sobrecarga que eu estou exigindo. Então, quando a gente vai pensar no treinamento, esse primeiro ponto é muito importante de ser levado em conta, que exista uma sobrecarga, mas que ela seja sempre progressiva. O segundo ponto que a gente vai observar é a especificidade. A respeito dela, a gente tem o seguinte: outro termo para descrever esse princípio é a especificidade da tarefa. Em outras palavras, se você quiser melhorar sua capacidade de cantar suavemente, precisará praticar o canto suavemente. Falar suavemente não se traduz automaticamente em uma melhor capacidade de cantar suavemente, mesmo que você esteja usando os mesmos grupos musculares. Ou seja, o que a gente vai entender em relação à especificidade é que o treinamento tem que atender exatamente aquela tarefa que nós estamos buscando desenvolver. É lógico que quando a gente vai pensar no treinamento, muitas vezes a gente não pensa só em um objetivo. A gente vai qualificando vários pontos e a gente propõe exercícios variados para o aluno. Mas a gente precisa ter essa clareza de que a especificidade precisa ser levada em conta quando eu vou fazer um treinamento. Para a gente poder exemplificar um pouco essa situação, é muito comum no caso dos cantores populares, principalmente aqueles de algumas gerações mais atrás, que eles tiveram uma prática em que eles estudaram canto lírico, porque esse era o tipo de canto que se desenvolvia o ensino, e que eles faziam a sua prática, na verdade, no canto popular. Então eles tinham que fazer essa adaptação. Hoje em dia a gente já vê todo um advento da nossa pedagogia vocal no canto popular. Então a gente tem a possibilidade de ter essa especificidade do treinamento. Não adianta eu treinar canto lírico para cantar belt, não adianta eu treinar canto popular brasileiro para cantar rock. Então a gente precisa ter uma especificidade do treinamento. Então a gente sempre vai buscar adaptar o treinamento para as habilidades específicas que vão ser requeridas, buscando trabalhar os músculos, pensando na especificidade com a qual eles serão solicitados. O próximo tema é muito importante para a gente levar em conta no treinamento vocal e ele já ajuda a responder muitas das perguntas que vocês foram colocando nos formulários, enviando nos comentários todos das redes sociais, que é a individualidade. Vamos ver a respeito dela então. O princípio da individualidade afirma que cada pessoa tem habilidades e necessidades únicas, e por esse motivo, um mesmo exercício pode provocar efeitos diferentes, ainda que realizados de maneira semelhante. O tipo, a quantidade, a duração e o número de repetições de cada exercício devem ser pensados de acordo com o objetivo a ser alcançado e com as possibilidades de cada indivíduo. Então a gente precisa compreender a realidade de cada pessoa, observar as respostas oferecidas e o impacto dos exercícios propostos e compreender como a estruturação da aula e das ferramentas didáticas melhor se adaptam a cada pessoa.
Muitas vezes a gente tem aquelas perguntas, né? Quanto tempo demora para conseguir tal tipo de resultado vocal? Ou quantos exercícios eu passo para o meu aluno? Ou como eu devo proceder em relação a alunos de tal tipo de vozes? E é lógico que a gente tem algumas respostas que são mais genéricas, que a gente tem já mais comumente acontecendo em relação ao treinamento vocal, mas é muito importante que a gente nunca perca de vista que a gente está diante de pessoas e cada pessoa responde de um jeito, porque aquela pessoa tem uma anatomia que lhe é própria, tem uma história, tem uma personalidade, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento do treinamento vocal. Tem pessoas que são muito condicionadas em um registro vocal e não são em outro. Tem pessoas que cantam nos dois, tem pessoas que são predominantemente cantam predominantemente utilizando um. Tem pessoas que conseguem fazer variação dos modos de fonação, tem pessoas que já tendem a cantar sempre no mesmo padrão, enfim. Tudo que a gente vai pensar em relação ao treinamento vocal, a gente tem que levar em conta cada sujeito para que a gente possa adaptar o treinamento a ele. Eu sei que é um pouco frustrante quando a gente tem essas respostas que são muito generalistas, né? Da gente poder falar, então a gente vai adaptar, não tem uma resposta pronta. Mas quando a gente vai falar a respeito de formação dos cantores, a gente não tem muita receita de que a gente vai na primeira aula fazer isso, na segunda isso, na terceira aquilo. A gente precisa compreender o que está por trás dos princípios do treinamento, dos exercícios, a proposta didática que vai ser desenvolvida e que ela vá aos poucos atendendo e o aluno vai mostrando para a gente como é que a gente vai conseguindo direcionar da melhor forma possível o processo junto dele. E o último tópico da adaptação específica à demanda imposta, infelizmente, é a reversibilidade. Sobre ela a gente tem o seguinte, como diz o ditado, use-o ou perca-o. As implicações do destreinamento ou perda do treinamento muscular devem ser consideradas para usuários profissionais de voz. O fenômeno do destreinamento é chamado de princípio da reversibilidade. Ou seja, a gente tem uma perda do condicionamento na ausência da retomada do treinamento vocal. E de 48 a 72 horas após o treinamento, já se inicia o processo de perda dos ganhos. Vários de vocês perguntaram como que a gente faz para incentivar o aluno a treinar, para motivá-lo. Uma das coisas importantes que a gente pode fazer é justamente mostrar para o aluno essa realidade, que se ele não retomar o treinamento, aquilo que ele construiu em aula, os ganhos que ele teve de condicionamento, vão ser perdidos, porque a gente precisa estar continuamente estimulando o nosso corpo. Isso não só para a voz, para tudo, evidentemente, mas a gente precisa levar em conta que se eu não tiver uma constância no meu treinamento, eu vou tender a perder os ganhos que eu conquistei. E uma última diferenciação, então, entre conceitos aqui é o do aquecimento versus o condicionamento vocal. A gente vai ter diferenças nos objetivos, na sobrecarga e no desenvolvimento dos processos. O aquecimento vocal ele vai buscar uma preparação em curto prazo e pré-performance, ou seja, não adianta eu aquecer de manhã para cantar à noite ou aquecer no dia anterior. O aquecimento ele é sempre pré-performance. Ele busca disponibilizar, flexibilizar e dar maior mobilidade articular para realizar os movimentos de maneira mais eficiente, gastando menos energia. O objetivo principal do aquecimento vocal sempre é evitar a lesão, é deixar o corpo preparado para a atividade que vai ser desempenhada. A gente não vai no aquecimento vocal levar o corpo para tentar desenvolver novas habilidades, situações de sobrecarga para que eu possa condicionar. Não, ali eu vou preparar o corpo para o tipo de atividade que eu vou desempenhar. E esse aquecimento ele sempre vai levar em conta, novamente, aquele aspecto que eu vou buscar na minha atividade. Então, se é um show, se é uma atividade de várias horas, de poucas horas, se é uma palestra, se é uma fala, se eu vou cantar no agudo, o tipo de repertório que eu vou fazer, tudo isso vai ser levado em conta quando eu vou ter uma estruturação do meu aquecimento. Quando eu vou pensar no condicionamento, por sua vez, a gente vai estar buscando ali mudanças significativas a longo prazo, em vista de uma maior eficiência. A maior sobrecarga e o treino em situações de limites para otimizar os resultados vão fazer parte do condicionamento vocal. Lembrando sempre dentro dessa perspectiva de uma progressão na sobrecarga, de uma especificidade, da individualidade e da necessidade da constante atualização do treinamento para que a gente não caia ali na reversibilidade. E agora a gente começa a falar então a respeito dos exercícios vocais, dos